Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nova ferramenta que só o Instituto Novo Eleitoral tem, que é o Você Pergunta e nós respondemos aqui no canal YouTube do Instituto Novo Eleitoral. Eu, professor Daniel Monteiro, professor do Instituto Novo Eleitoral, passo agora a responder perguntas que vocês enviaram aí através do Instagram, das nossas redes sociais, e aqui a gente vai passar a tratar uma pergunta do nosso amigo, lá da cidade de Mossoró, querida Mossoró, terra da resistência, terra de defesa do direito das mulheres, onde a primeira mulher, Celina Guimarães, exerceu seu voto aí na América Latina. Então, uma alegria imensa, nosso querido Djackson Kennedy. Um abraço, Djackson. A partir de agora nós vamos responder a sua pergunta, E aí você mandou a seguinte indagação: gostaria de saber especificamente as datas limites para a desincompatibilização do militar que pretende concorrer às eleições no presente ano, ou seja, eleições municipais. E aí, em asterisco, você especifica sargento de PMRN que não ocupa função de comando, Esse é um detalhe importante na pergunta, e no segundo asterisco você coloca: a Lei Complementar número 64/90 determina o afastamento necessário de 3 meses antes do pleito. Essa é a sua pergunta, Então, vamos abordar agora como responder. E eu já inicio fazendo uma contextualização, primeiro, sobre o que é a desincompatibilização e por que ela deve ser feita, Vocês vão lembrar, antes de falarmos da desincompatibilização, que, na verdade, existem no nosso sistema jurídico eleitoral as chamadas condições de elegibilidade, que são requisitos que qualquer pré-candidato e futuro candidato tem que preencher para se submeter validamente ao processo eleitoral. Então, as condições de elegibilidade, como, por exemplo, filiação partidária como regra geral nos 6 meses antes da eleição, ou nas situações em que o próprio estatuto preveja um prazo maior, com menor frequência isso acontece, ou em situações excepcionais, como nós vamos ver o militar, onde há essa dispensa aí, porque o militar, eu já vou dando a dica, ele tem um tratamento constitucional diferenciado. Talvez aí a razão da dúvida do nosso colega de Jackson de Mossoró. Então, condições de elegibilidade são exatamente as condições mínimas e jurídicas que qualquer candidato precisa ter para poder formalizar validamente sua candidatura e, como eu dizia, a filiação, domicílio eleitoral, idade mínima, entre outros, Vamos lembrar também que no contraponto, além de preencher esses requisitos, o sistema jurídico prevê também o não preenchimento de obstáculos, ou seja, tem que tirar obstáculos, que são as causas de inelegibilidade, As causas de inelegibilidade são impedimentos, fazendo aqui a comparação com a linguagem futebolística ali, quando é feito o cruzamento e há o impedimento porque o atacante está avançado ali em relação à defesa, Então, aquele gol, aquele ato não é válido. Do mesmo jeito, no direito eleitoral, nós temos impedimentos legais, impedimentos constitucionais, que, quando configurados, impedem uma determinada candidatura. E, é claro, vocês vão lembrar, mas os mais famosos aí são aqueles previstos lá na Lei da Ficha Limpa, A Lei Complementar número 135 de 2010, que alterou a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar número 64/90, trata exatamente das causas de inelegibilidade infraconstitucionais, porque aí nós vamos ter condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade tanto constitucionais como infraconstitucionais, abaixo da Constituição, mas exclusivamente em lei complementar. Lembrando que a lei complementar ela tem um trâmite mais dificultoso, exige quórum qualificado para se aprovar essas condições de elegibilidade. Então, em resumo, nessa introdução nós temos aí as chamadas condições de elegibilidade, causas de elegibilidade, ambas estão previstas na Constituição e em lei complementar, e dentro das causas de inelegibilidade nós temos o tema da desincompatibilização, objeto da pergunta do nosso colega aí, Djackson Kennedy de Mossoró, Então, o que é a desincompatibilização? A desincompatibilização
é exatamente retirar uma incompatibilidade, retirar um impedimento, né? Então, a lei de inelegibilidade, junto com a jurisprudência interpretando, traz uma série de hipóteses de afastamento, mais conhecidas, por exemplo, os secretários municipais, né, que desejam ser candidatos, por exemplo, a vereador, tem que se desincompatibilizar, ou seja, pedir exoneração do cargo comissionado de secretário nos 6 meses antes da eleição, está lá previsto na lei das inelegibilidades. Em regra geral, os servidores públicos da administração direta e indireta, 3 meses antes da eleição, inclusive a gente sabe, tem ali, por exemplo, o caso dos professores, né, de universidades públicas têm o direito à licença remunerada para a atividade, para ser candidato, né, nas eleições. Enfim, a lei de inelegibilidade traz uma série, e também a Constituição, uma série de necessidades de afastamento, chamadas desincompatibilização. Então, a desincompatibilização é o instituto pelo qual a lei e a Constituição impõem um afastamento daquele pré-candidato de uma função que acaba lhe dando uma vantagem competitiva que os outros não têm. Então, o fundamento é exatamente a tentativa de se garantir a igualdade, né? A igualdade na disputa eleitoral, embora que, claro, com outras críticas que se faz ao Instituto da Reeleição e outros aspectos, mas é o que está na lei, né? Então, sem abordar, porque isso aí gera ali uma outra aula, as questões críticas aos prazos e as situações de inelegibilidade, nós fazemos aí essa primeira abordagem para poder agora sim responder especificamente a resposta do nosso amigo de Jackson lá de Mossoró. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês, se estão gostando aí, estão achando interessante essa nova ferramenta, esse novo tema, essas perguntas, né, esse contato direto dos professores do Instituto Novo Eleitoral com vocês que vão participar das eleições, dá um joinha aí, né? Clica aqui embaixo do vídeo e dá o joinha, porque ajuda muito a nossa causa, né, a desenvolver. O YouTube entende que esse vídeo é interessante, mais pessoas vão existir e nos ajuda a fazer mais vídeos para vocês. Então, clica no joinha aí, se inscreve aqui no canal, assina o sininho aqui também para vocês receberem outras perguntas, né, que vão existir, muitas aqui sem dúvida nenhuma daqui para frente. E, é claro, a gente ficar atualizando vocês ao longo, né, dessa pré-campanha, durante a campanha e no pós-campanha também, nas eleições de 2020, ok? Então, já clicaram? Vamos em frente então. Meu amigo de Jackson, o que ocorre? Né? Você pergunta aqui se existem prazos, né? Quais são os prazos, né? Saber especificamente as datas limites para a desincompatibilização do militar. E aí é o seguinte, eu imagino que a sua dúvida ela tenha se iniciado em razão de uma falta de uma previsão constitucional ou legal específica em relação à desincompatibilização dos militares. Porque, de fato, o que você vai encontrar na lei de inelegibilidades é a previsão de um afastamento dos servidores públicos em geral. Então, até que você coloca, né, a questão do sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que não ocupa função de comando. Esse trechinho aí é algo muito decisivo na resposta que eu vou dar, certo? O que acontece? Primeiro eu lembro aqui a vocês que toda análise, é uma dica importante, toda análise de se encontrar o prazo de desincompatibilização, se ele existe, você sempre tem que buscar primeiro a premissa constitucional. Você vem da premissa constitucional e desce ali para a lei de inelegibilidade. Dessa maneira você tem uma segurança jurídica ao identificar melhor a resposta que você está procurando, né? Então eu vou lembrar aqui a premissa do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal, né, que fala da questão do tratamento especializado que é dado aos militares em geral e cumulado com o artigo também 142, parágrafo 3º, inciso 5º, também da Constituição Federal, né, que fala lá da desnecessidade de filiação do militar. Então percebam que o militar, de uma maneira geral, ele tem um tratamento constitucional diferenciado, né, em relação aos demais cidadãos, aos demais pré-candidatos, eleitores que desejam ser candidatos, né? Você verifica lá no artigo 14, parágrafo 8º, o tratamento, inclusive com relação a
uma divisão entre quem tem mais de 10 anos e o militar que tem mais de 10 anos, né? Você tem um efeito ali de um desligamento total quem tem menos, né? E tem uma situação de agregar para quem tem mais de 10 anos. Então veja que já tem um tratamento diferenciado. E mais à frente no 142, parágrafo 3º, inciso 5, também falando ali da questão da desnecessidade da filiação. Então veja, o militar na competição eleitoral, ele tem um tratamento diferenciado em relação a essas questões de inelegibilidade, né? Daí porque quando você busca também na própria lei de inelegibilidades, você não consegue encontrar uma regra específica. O militar, né, para o cargo de vereador deve se desincompatibilizar em tal prazo, para prefeito é outro, para deputado, para senador. Existe uma lacuna, né? Existe uma lacuna e, obviamente, a lei, né, a Constituição poderiam prever todos os cargos possíveis. Analisando outras situações, os cargos que não têm uma previsão específica recaem naquela situação de servidor público, né, que em regra seria 3 meses antes da eleição e, portanto, se enquadraria porque não deixa de ser o militar, né, um servidor público. Entretanto, como existe um tratamento constitucional diferenciado, não se aplica esta regra. Então, uma primeira explicação, e aí é claro, eu sempre faço uma advertência, nós respondemos todas essas perguntas em tese, não estou falando aqui de um caso, de uma candidatura específica, eu não estou atuando como advogado, mas como um professor aqui, orientando em tese dúvidas que os eleitores, né, no caso os pré-candidatos ou alunos, nos trazem, né? Então é claro que sempre a orientação inconcreta é buscar o profissional que você confia, o advogado, né, de confiança, para que ele, no caso concreto, oriente especificamente sobre aquela pré-candidatura. Isso aí vale para tudo e para todos. Agora, como professor, sim, a gente pode, em tese, falar de situações de cargos. Então, eu não estou aqui falando de um caso específico de fulano de tal, é o de Jackson que vai ser o candidato. Não é, eu estou respondendo aqui, para ficar bem claro, essa pergunta do de Jackson, que é em tese, embora ele fale lá de um cargo. Então, esclarecido isso, concluindo aquela a segunda abordagem que eu tinha colocado, o que se conclui é que não há previsão específica na lei de inelegibilidade sobre o prazo específico de afastamento, seja para prefeito ou para vereador, de um pré-candidato que, no caso, seja um policial militar ou do Rio Grande do Norte ou de outra corporação, e que não exerça o comando, né, a função de comando, que não tenha exercido a função de comando. Tá? Isso aí é um outro detalhe bem importante. Tá? Então, esclarecido isso, que há lacuna, mas aí você pensa, e aí, professor, como resolve? Resolve, naturalmente, indo para a jurisprudência, né? Você vai, num primeiro momento, buscar os precedentes, e aí, nessa pesquisa jurisprudencial que eu fiz para poder lhe dar essa resposta, de fato, eu observei que uma jurisprudência mais antiga, que durou por muito tempo, previa uma desincompatibilização de 3 meses, né? Daí porque você até se referiu ali, né, no segundo asterisco, como um suposto prazo de 3 meses, né? Porém, essa jurisprudência, mais recentemente, no ano de 2018, ela foi evoluindo, né? Nós tivemos aqui, eu vou destacar 2 precedentes muito importantes do Tribunal Superior Eleitoral que esclarecem bastante essa questão do prazo de desincompatibilização para vereador. Numa primeira situação, eu vou lembrar aqui o precedente, né, do TSE de 25 de 10 de 2016, no RESP, que é um recurso especial eleitoral, número 30.516, repito, 30.516. E a conclusão lá é de que o TSE definiu, né, a seguinte interpretação: pela não exigência de sujeição ao prazo de 3 meses para militar que não exerce função de comando, devendo afastar-se a partir do deferimento do registro de candidatura. Veja, isso é uma interpretação lá de 2016. E aí eu quero que você entenda essa resposta como uma gradação, né? A gente tinha uma jurisprudência lá mais antiga, que dizia que tinha que ser os 3 meses, agora a gente tem um de 2016 do TSE dizendo que não se submete aos 3 meses, bastando se afastar a partir do deferimento do registro de candidatura. E agora, mais recente, no ano de 2018, né, e eu trago mais um segundo precedente, né, que aí foi o precedente
numa consulta, né? Para quem não sabe, a consulta ela é uma pergunta em abstrato feita por legitimados ao Tribunal Superior Eleitoral ou aos TRS, tentando esclarecer situações jurídicas em abstrato, nunca em concreto. E é uma forma de a justiça eleitoral, que é muito diferenciada, ajudar aos players do processo eleitoral, os personagens que estão atuando no processo eleitoral, como por exemplo os pré-candidatos, se organizarem, se planejarem para poder participar do processo eleitoral, tá? Então veja, essa consulta, eu vou dizer aqui qual é a consulta de número 60.106.664, 60.106.664, o número da consulta do dia 20 de 2 de 2018, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho foi o relator e que, portanto, conduziu a resposta a esse voto, né, através do seu voto. Basicamente, nessa consulta, o que era feito? É um deputado federal que consultou sobre a elegibilidade de militares. Ele queria saber qual o momento militar que não exerce cargo de comando, portanto é a sua pergunta, que tem uma diferença para quem exerce cargo de comando, deve se afastar de suas atividades para concorrer ao cargo eletivo. Exatamente, veja que a sua pergunta já foi respondida lá em 2018 pelo TSE numa consulta em abstrato, né? Então, isso foi perguntado nessa ocasião e a resposta foi que, obviamente, né, o prazo fixado pelo Estatuto dos Militares para a agregação do militar em geral há de ser compreendido como o momento em que é requerido o registro de candidatura, tendo em vista que com a reforma eleitoral de 2009, a condição de candidato é obtida com a formalização do registro e não após o seu deferimento pela Justiça, o que garantirá ao candidato militar a realização de todos os atos de campanha, mesmo que seu registro ainda esteja em discussão, sub júdice, né? Então, essa consulta ela foi respondida na linha de que o militar, que é, obviamente, elegível, né, eles têm a condição de elegibilidade, que não ocupe função de comando, deverá se afastar, né, do serviço ativo no momento em que requerer o seu registro de candidatura. Então é onde eu queria chegar a história da evolução da jurisprudência. Lá atrás, repito, tivemos uma situação onde tinha que se afastar com 3 meses. Já em 2016, o TSE entendendo ali que bastava se afastar quando do deferimento, porque se você analisar na cronologia do microprocesso eleitoral, você tem convenções, você tem um prazo para registro de candidatura, após isso o registro de candidatura, já podendo fazer campanha, vai ser analisado, podendo ser deferido ou indeferido, pode ficar sob júdice, haver recurso, seu nome pode ir para a rua, enfim, pode haver N possibilidades. Mas lá atrás, em 2016, o TSE disse que era a partir do deferimento, tinha que aguardar o deferimento, deferiu, se afastava. E já em 2018, ponderando a reforma eleitoral de 2009, o TSE evoluiu para entender que a partir do registro de candidatura. Então, meu amigo Jackson, o que é que nós temos até agora? Nós temos a seguinte interpretação, respondendo a sua pergunta. Com relação ao prazo dos militares, para afastamento daqueles que não ocupam situação de comando, né, não se enquadra no prazo de 3 meses previsto para a regra geral da Lei Complementar número 64, em função das disposições específicas constitucionais e de uma ausência, de uma lacuna específica na Lei de Inelegibilidades, o que, segundo a jurisprudência do TSE, traz a interpretação de que ele basta se desincompatibilizar, né, ou seja, se afastar quando não é do deferimento, mas sim do requerimento. Então, apresentou lá o RRC, ou o DRAP, né, o partido lá, o Demonstrativo de Regularidade e Atos Partidários, unido ali com os RRC, que é o Requerimento de Registro de Candidatura, apresentou, pega esse documento e já pede o afastamento, tá certo? Então, segundo a jurisprudência mais recente, que é da última eleição de 2018, o TSE se manifestou nesse sentido, tá certo? Se manifestou, portanto, no sentido da desnecessidade de desincompatibilização nos 3 meses antes, bastando apenas aquele militar que não exerce comando se desincompatibilizar quando do requerimento de registro de candidatura, tá certo? Então, meu amigo, espero aí que você tenha entendido, né, o de Jackson aí de Mossoró, o sargento de PM-RN, em tese, teria que se desincompatibilizar tão somente quando, e aí aguardo que eu vou dar uma dica fundamental antes de terminar esse vídeo, teria que se desincompatibilizar, portanto, apenas quando do registro de candidatura, ok?
Então, resposta aí bem objetiva, não precisa se afastar nos 3 meses antes da eleição, não se enquadrando na regra geral por causa das disposições específicas constitucionais e de uma lacuna específica na lei de inelegibilidades e, obviamente, em função da jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, esse afastamento deve ocorrer sim, né? Ele não acontece nos 3 meses antes, mas ele deve acontecer quando do registro de candidatura. Ok, meu amigo? Agora, olha só. Ainda falando como um professor, né, eu ainda daria uma última dica especial para, vamos dizer assim, uma situação onde você quisesse ter um excesso de cautela, um excesso de zelo. Professor Daniel, me dá uma dica de como eu posso ter mais segurança jurídica, evitar ali uma impugnação, ter tranquilidade na minha pré-candidatura e, portanto, na minha futura candidatura. Aí, obviamente, você pode usar da mesma prerrogativa, né? Não, no caso, não você, mas o legitimado, um partido político, um diretório estadual, por exemplo, ou um legitimado estadual, um deputado estadual, por exemplo, poderá fazer uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral para, em tese, sem especificar o caso específico, consultar se o TRE para 2018, aqui do Rio Grande do Norte, estaria também entendendo como o TSE entendeu lá atrás em 2018. Então você teria uma resposta mais recente, mais específica do seu tribunal sobre uma situação em tese que poderia ser aplicada à pré-candidatura que você e outros teriam essa dúvida, tá? Eu penso que já é um bom argumento esses 2 precedentes que eu citei, que já é uma boa segurança. Mas se você quisesse ter um excesso de cautela, buscaria os legitimados para propor o instrumento chamado consulta eleitoral ao TRE, ou até um legitimado a nível nacional e fazer essa consulta. Como ela já foi respondida lá no TSE, é possível que ela talvez não fosse respondida. Mas fica aí a dica, mais uma dica, meu amigo, não só esclarecendo a sua dúvida, mas também dando uma dica de ouro, caso você queira exceder, vamos dizer assim, nos cuidados, né? Isso tudo faz muito sentido dentro de um contexto de compliance eleitoral que eu ministro, né? Que eu defendo, que é importante esse cuidado, essa blindagem, essa precaução, essa correção antes dos problemas acontecerem, né? Então, meu amigo de Jackson, deixo aqui um abraço para vocês e para todos vocês que estão assistindo o nosso canal. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, de acionar o sino. Acompanhe as nossas redes sociais. Eu, professor Erval, professor Edson e professor Márcio, aqui que compomos o Instituto Novo Eleitoral, estamos praticamente quase todos os dias trazendo novidades, textos, notícias, cursos gratuitos, cursos com promoções. Então entra lá na nossa plataforma, busca nossos cursos no Hotmart. Nós estamos aí com promoções, né, nos nossos cursos completo das eleições de 2020, né? Temos cursos gratuitos também que vocês podem fazer, tem a minha aula aí do 41A, tem a aula introdutória também, muito interessante, que vocês podem ter já uma noção do compliance eleitoral e muitas novidades em breve. Espero ter esclarecido, um abraço a todos, até a próxima.